has proven to be a very powerful fuel. We've learned to tame it and put it into these engines to make the maximum amount of horsepower with the air ratio that we have. Mas o nitrometano é extremamente volátil. Foi o que Melanie Truxell descobriu quando seu motor explodiu em uma corrida. Por sorte, ela escapou ilesa e até ganhou a competição. Mas acidentes são uma preocupação constante para Melanie e Tommy Johnson Jr. Eles enfrentam riscos não só como pilotos, mas também como marido e mulher. Safety concerns, we both know what can happen, the ultimate price you might pay, and we both accept that, and you understand that. A dúvida permanece. Qual dos dois é melhor no comando de tanta potência? Well, you know, they say women have better reaction times actually in these cars, so if that's any indication, I'm pretty sure that I beat him hands down on the track. I'm going to beat her just like anybody else out here. Competidores como Melanie e Tommy honram seus desafios utilizando o maior número de cavalos vapor possível. Mas, ironicamente, eles não sabem definir o verdadeiro significado de cavalo vapor. Horsepower is a tough question to answer. Well, it's the power of one horse, right? Most people don't realize it, but there is an exact definition of a horsepower, which is 33,000 foot-pounds per minute. Se você não entendeu, não se preocupe. Cavalo vapor é a medida de trabalho realizada em uma unidade de tempo. Got about 100 of you under my hood, yeah. Mas onde o cavalo se encaixa nessa história? No final do século XVIII, James Watt inventou um novo tipo de máquina a vapor. E ele também era um astuto comerciante. And since his customers were basically using horses to do their work, he needed to be able to tell his customers, look, I have a steam engine here that'll replace 2 of your horses, or 4 of your horses. And in order to do that, he had to actually go out and watch a horse. Existem algumas teorias sobre como James Watt criou o conceito de cavalo vapor. De acordo com a mais popular, ele observou um cavalo em uma roda de moer. Era um aparelho parecido com o que é usado atualmente para acalmar cavalos após os treinos. Mas o cavalo observado por Watt apresentava resistência quando preso à roda de moer. Watt calculou que o cavalo puxava com uma força de 80 quilos. Ele multiplicou esse número pela velocidade do cavalo, que era de 55 metros por minuto. Após arredondar o número, Watt chegou à quantidade de 150 quilos puxados a 30 metros por minuto. Assim, ele definiu o cavalo vapor como o trabalho feito em determinado tempo. Como esse processo é adaptado para o motor de um carro? Funciona assim. Um motor de combustão interna queima uma combinação de combustível e ar. A explosão move o pistão, cujo movimento faz girar o eixo da manivela. A força de giro exercida no eixo é conhecida como torque. Um exemplo de torque ocorre ao desparafusar uma porca. Se aplicarmos mais força na chave, a porca sairá mais facilmente. O cavalo vapor é a força de torque medida em metros por quilo, combinada com o número de rotações do eixo por minuto. Isso é trabalho feito em uma unidade de tempo. O cavalo vapor gerado por um motor é de 75 kg por segundo. Como os humanos podem gerar cavalo vapor? Uma pessoa comum pode produzir apenas 1/10 de cavalo vapor ao pedalar uma bicicleta. O ciclista Lance Armstrong teria um desempenho melhor, mas ainda assim geraria apenas 1/4 de cavalo vapor. Não importa quão forte seja o ciclista, isso é o máximo que um ser humano pode fazer. We get tired, we go slower, and eventually we come to a stop. We just don't have the stamina, we don't have the endurance of a mechanical machine. Para muitos fabricantes, o cavalo vapor é um importante argumento de venda.
Foi assim com o Ford T no início do século XX e seus 10 cavalos de potência. Ou os muscle cars dos anos 50, como o Corvette de 283 cavalos. E o Saleen S7 com impressionantes 750 cavalos vapor. A indústria automobilística tem conquistado consumidores com carros cada vez mais potentes. Mas há um problema. Desde o começo, os próprios fabricantes mediam os cavalos vapor de seus motores. Como saber se os resultados não eram manipulados? Em 1917, uma organização chamada de Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, ou SAI, estabeleceu uma série de padrões para os testes de medição de cavalos vapor. Back in the early days, they used a very different process from company to company, from tester to tester. What SAE standards tried to do was to establish one formal way of running the test. Desde sua fundação, a SAI tem trabalhado para transformar o cavalo vapor em uma medida confiável para os consumidores. We look at horsepower. If a number is stated as SAE certified power, that customer has a level of assurance that that's the real number as tested and as tested properly. Nas instalações da General Motors em Detroit, Michigan, os técnicos testam um motor para assegurar que ele faz 310 cavalos vapor, como será anunciado ao público. Milhões de dólares dependem desse resultado. It's a little nerve-wracking. There's a lot of responsibility involved, and there's a lot of things at stake. So I hope everything runs smoothly, and I look forward to running it. Um instrumento conhecido como dinamômetro é usado para medir a potência em cavalos vapor. The engine is mounted to the test stand. It is then connected through a drive shaft to our engine dynamometer. The dynamometer is what actually measures the output of the engine, measures it in horsepower. The parameters of the dynamometer are then measured and recorded in the engine control room. O dinamômetro mede os cavalos vapor registrando o torque e as rotações do eixo. O eixo é conectado a um motor dentro do dinamômetro. Quando o rotor gira, um campo eletromagnético faz com que a estrutura externa do dinamômetro gire na direção oposta. Para medir o torque, um eixo de torque resiste ao dinamômetro impedindo-o de rodar. Out here on the outside we have the dynamometer torque arm. The torque arm is nothing more than a load measuring device. This load cell down here at the bottom measures the force exerted which resists the twisting of the dynamometer as it measures the power. Os fabricantes de carro ainda testam seus próprios motores. Mas, desde 2005, a SAI exige que os testes sejam supervisionados por uma testemunha regulamentada se o fabricante quiser receber a certificação. A General Motors faz isso regularmente. I'm the conscience of the manufacturer. I make sure that the test is run correctly according to the procedure and that the certified numbers will be the numbers that will be reaching the public. Com tudo preparado, esse importante teste tem início. It looks pretty good, and we're ready to start the test. Let's go. Após alguns minutos, os técnicos detectam um problema e param o procedimento para investigar. Just a slight rattle at certain speeds, which isn't normal. It could be a loose pin, something wrong with the prop. We'll check that out. Sob o olhar do avaliador, os engenheiros da GM precisam agir rapidamente. After inspecting the prop shaft, we noticed that the guard was a little bit loose. We then made sure all the bolts were tightened on the prop shaft, make sure all the bolts are tight, and now we're ready to go. Após resolverem o problema, o teste continua. Nas 5 horas seguintes, o motor é submetido a uma minuciosa avaliação. Okay, that was the last test point. Everything looks good. Go ahead and start the engine shutdown sequence. Após o teste, resta uma questão. O motor alcançou os 310 cavalos vapor reivindicados pelo fabricante? É um momento de tensão, enquanto os engenheiros e os técnicos examinam os cálculos atenciosamente. It was a valid test. All the test parameters were within spec. We have good horsepower numbers, so it was a valid engine power test, and we can certify.